Foi. E aí, pessoal, legal? Seguinte, tá? Primeiro a gente vai revisar um aspecto, na realidade concluir um aspecto que a gente não viu em relação à parte dos dióligo e polissacarídeos. Porque até a aula passada a gente viu justamente a questão da estrutura dos monossacarídeos, a estrutura dos principais açúcares, e a gente não falou muito sobre como que eles se juntam para formar, né, os diosóligo e os polissacarídeos. Tá? E a gente vai falar também hoje dos principais dióligo e polissacarídeos. Um pouco revisando a última atividade, como também revisando toda a matéria relacionada a carboidratos. Tá bom? Vamos começar aqui no computador? Pode. Bom, pessoal, a gente viu na semana passada, né, que na realidade os principais monossacarídeos que vão ser importantes daqui para frente são as hexoses, que são os de 6 carbonos, né? E a gente tem tanto as aldoses, que tem a função aldeído, como as cetoses, que tem a função cetona. Os demais carbonos sempre com as suas hidroxilas. E o que a gente viu também que é importante, né, no vídeo anterior, é justamente que eles normalmente em solução aquosa ou dentro das células eles vão se encontrar nessa estrutura cíclica aqui, tá? E conforme, só para lembrar vocês, né, o carbono 1 então se liga ao carbono 5 no caso das aldohexoses, e o carbono 2 se liga ao carbono 5 no caso das cetohexoses. E aqui a gente tem no caso como fica a estrutura cíclica da glicose e a estrutura cíclica da D-frutose, D-glicose e D-frutose, tá? Só para lembrar vocês, então, na realidade aqui nós temos uma estrutura parecida com um hexágono e aqui uma estrutura parecida com um pentágono. Aqui a gente chama de piranos e aqui a gente chama de furanos, tá? E um aspecto muito importante que a gente vai ver especificamente para a glicose, tá? Que quando monta essa estrutura, quando ele forma essa estrutura cíclica, ele tem duas possibilidades de organização da hidroxila, que está ligada ao carbono 1, no caso da glicose. Tá? Ela vai, ou pode ficar numa orientação ou em outra orientação. Normalmente a gente, para mostrar essa diferença de orientação numa figura, tá? A gente coloca a hidroxila para baixo ou a hidroxila para cima. E essas duas formas que vão ser muito importantes daqui para frente, tá? A gente chama de alfa, quando a hidroxila está para baixo, é uma forma de organização da glicose, e beta quando a hidroxila está para cima, tá? Bom, última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês antes da gente ir para o quadro, porque daí no quadro a gente vai fazer alguns trabalhos lá, vai trabalhar um pouquinho melhor assim para poder explicar como que os monossacarídeos se ligam. Essa imagem aqui, tá? Na realidade, sempre a união de dois monossacarídeos, de duas hexoses, ocorre basicamente pela interação entre duas hidroxilas, tá? Como essas moléculas têm várias hidroxilas, uma hidroxila pode interagir com qualquer uma da outra molécula. Normalmente é a hidroxila que está ligada ao carbono 1 que vai interagir com a hidroxila de qualquer que está ligada a qualquer carbono da outra molécula. Nesse caso aqui de duas glicoses, tá? Tá no carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 4 está a hidroxila, tá? Aspecto importante, observe aqui uma glicose na forma alfa e aqui uma glicose na forma beta, tá? A forma sempre olhar a forma alfa e beta olhando no carbono 1 como que está a organização da hidroxila, tá? E como é que ocorre essa união? É uma interação entre as duas hidroxilas e conforme a gente viu lá na aula sobre a ligação dos aminoácidos, tá? Vai acontecer justamente a saída, um processo de condensação, que é a formação de uma molécula de água, tá? Por quê? Porque sai um oxigênio e dois hidrogênios, sai uma hidroxila mais um hidrogênio. Vai sobrar o que aqui? Somente um oxigênio. E esse oxigênio, como ele compartilha, ele tem dois elétrons na última camada para compartilhar, ele pode formar duas ligações covalentes, ele vai fazer uma ligação covalente com o carbono 1 aqui e com o carbono 4 aqui, de forma que essas duas hexoses vão ser unidas e vão passar a formar uma nova molécula. Sempre que nós temos um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose,
tá? Em que a primeira está na forma alfa, a gente chama de maltose. Vocês já devem ter ouvido falar de maltose, né? Na realidade é o açúcar, como o próprio nome diz, né? Que tem em grande concentração no malte, que é utilizado para produzir cervejas, que é utilizado para produzir várias outras bebidas alcoólicas, né? Através do processo fermentativo, que vai acontecer justamente da glicose depois ser transformada em álcool. O malte tem uma grande concentração de maltose. Vamos para o quadro agora para dar uma olhada em outros disacarídeos interessantes e importantes, inclusive alguns que vocês tinham que fazer no exercício de vocês. Ok, então aqui nós temos os monossacarídeos e eu vou explicar para vocês, né, como que acontece a união. Eu já expliquei para vocês ali na tela do computador, tá? Mas aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos aqui a glicose e a frutose, tá? Só observem aqui que a frutose ela só está invertida, tá? Na realidade aqui a glicose, eu só não coloquei os hidrogênios aqui nos carbonos. Isso é possível quando a gente desenha uma molécula orgânica. A gente só precisa botar os grupos funcionais, né? Então aqui foram colocados onde que estão as hidroxilas na estrutura tanto da glicose como da frutose. As duas estão na forma cíclica, né? Se a gente fosse escrever da forma correta, seria a D-glicopiranose, né? E aqui a D frutofuranose, tá? Mas enfim, a gente vai chamar sempre de glicose e frutose porque é a forma mais comum que elas se encontram, tá? Então aqui nós temos, naquele exercício que eu passei para vocês, né, que vocês tinham que mostrar como que ocorre a união entre uma aldose e uma cetose. Então eu vou dar o exemplo de como ocorre a união de uma glicose com uma frutose. Conforme vocês viram, e eu expliquei antes para vocês, né, na realidade sempre vai ser através da interação de duas hidroxilas que vai ser uma molécula de água. Então nós temos que tirar aqui, ó, uma hidroxila daqui e um hidrogênio aqui, tá? Isso aqui vai formar uma molécula de água, tá? Que vai ficar no meio quando ocorrer essa reação, quando ocorrer a montagem dessa molécula. E esse oxigênio aqui, ó, então a gente vai representar sempre dessa forma aqui, tá? Então, na realidade, esse oxigênio vai estar fazendo a união da glicose com a frutose, tá? E aqui nós vamos ter a presença, então, de um disacarídeo. Observem aqui, tá? Que, na realidade, o que é importante vocês observarem é que aqui a hidroxila está lá abaixo, essa glicose está na forma alfa, tá? E a partir desse momento, nós temos uma nova molécula, tá? Porque nós temos a união das duas, elas estão unidas por ligações covalentes, elas formam uma só molécula. Então o nome não é mais glicose e frutose, na realidade vai ter um novo nome, esse disacarídeo aqui, que eu garanto, tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a sacarose. Tá? Justamente o que a gente utiliza para adoçar as coisas, adoçar a vida, né? Que é o açúcar de cozinha. Né? O açúcar de cozinha ele é rico, ele tem uma grande concentração de sacarose. Né? O açúcar de cozinha é extraído a partir da cana de açúcar, né? Que na realidade a gente tira a seiva. Normalmente nas plantas a seiva é muito rica em sacarose, porque é a forma de transportar os açúcares, né, os monossacarídeos para os diferentes locais, para as folhas, para as raízes, para as flores e assim por diante. Tá? Então esse é chamado de sacarose. Tá? Trouxe um segundo exemplo para vocês aqui, que é bastante importante também, que vocês vão ouvir falar muito, que vai ser objeto de trabalho de muitos de vocês também, com certeza no futuro, tá? Que é um segundo disacarídeo que é formado pela galactose mais a glicose. Na realidade, eles são unidos também pela ligação glicosídica, mas observe que aqui a galactose, tá? A hidroxila está para cima, isso significa que ela é uma beta-lactose. Galactose, tá? Então a gente só vai tirar o beta aqui, porque a gente vai chamar de galactose, só lembrando para vocês esse detalhe da organização estrutural dessa molécula. E aqui uma molécula de glicose. A união da galactose pela glicose vai ocorrer pela interação entre esta hidroxila e essa outra aqui. Então vai sair da mesma forma que antes, ó. Sai um oxigênio e um hidrogênio aqui, sai um hidrogênio aqui, vai formar uma molécula de água, tá? A água vai ficar no meio onde estiver sendo produzido esse disacarídeo, tá? E o que vai acontecer aqui? Na realidade, normalmente quando a molécula, a primeira que está na forma beta, tá? A gente faz assim, tá?
que é uma forma normal de simbolizar, né, essa ligação, né, que é beta 1, 4. Né? Então, beta do primeiro, porque na realidade a primeira molécula estava na estrutura beta. Tá? Da mesma forma que aqui ele ganhou um novo nome depois que se uniu, é a mesma coisa aqui, tá? Esse aqui vai ganhar um novo nome. Qual que é o nome desse disacarídeo aqui? Vocês têm ideia? Vocês imaginam? Lactose. Já ouviram falar da lactose, né? Que está presente no leite. Tá? Hoje em dia até é bem conhecido, né? Que o pessoal está utilizando já o leite sem lactose. Porque algumas pessoas têm justamente dificuldade de quebrar essa ligação aqui, dificuldade de produzir enzima que faça a quebra dessa ligação. Nós já falamos sobre isso lá na aula, sobre as proteínas e sobre as enzimas. Enfim, essa aqui é a estrutura da lactose. Bom, aqui eu dei o exemplo para vocês de alguns disacarídeos. Tá? Na realidade tem outros disacarídeos, a gente viu antes a maltose, tem a sacarose, tem a lactose, tem a celobiose, tem a isomaltose, tem uma série de disacarídeos possíveis. Esses aqui vão ser os mais importantes para vocês, vocês vão encontrar eles no dia a dia de vocês, vão ouvir falar bastante deles, né? E até depois vocês vão falar bastante da lactose na produção do leite, nos mamíferos e assim por diante, tá?